Hare Krishna, bom dia. Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam. Tentar no começo dele, vamos lá. Jayo Radha Madhava Kunjari Hari Jayo Radha Madhava Kunjari Hari Gopi Janavalava Givaradari Jaya Gopi Janavalava Givaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Preshna
Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ajaja Deshadarine Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasai Gaura Bhakta Vrinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasai Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, bom dia a todos. Então, vamos à leitura do Srimad Bhagavatam. Bom dia, Marcos Hanuman. Sanatana Dharma. Então vamos lá. Capítulo 15. Descrição do Reino de Deus. Verso 18 e 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jamna Jasya Gyato Nwayaditaratas Charteshwabhigya Swara Tini Brahmaridaya Dikavaye Muhyam Tyasuraya Teja Varimridham Yatha Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha Dhanna Swena Sada Nirashta Kuhaka Satyam Param Dhimahi. Ó meu Senhor, Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas quem primeiramente transmitiu o conhecimento védico no coração de Brahmadi, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida com as representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Por sua causa apenas, os universos materiais temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias deste mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Essa é a introdução, a abertura do Srimad Bhagavatam, né? Mangalacharam, uma invocação, uma oração auspiciosa, invocando toda a auspiciosidade para o nosso estudo. Então vamos lá. Paravatanya-brita sarasa chakravaka datyuha hansa shukatiri titiri bahinam ya. Kulahalo viramate tiramatram uchai Bringadhipe hari katham ivagayamane. Paravata, pombos. Aniabrita, cuco. Sarasa, crow. Chakravaka, Datyuha, Hansa, cisne. Chuca, papagaio. Titiri, perdiz. Barrinão, do pavão. Yaha, que. Kolahala, tumulto. Viramate, para. Atiramatram, temporariamente. Uchaihi, altamente. Bringa adhipe, rei dos zangões, rei dos zangões. Harikatham, as glórias do Senhor. Iva, como? Gayamane, enquanto canta. Parece ser um verso interessante.
poético, quando o rei das abelhas zune em alta vibração, cantando as glórias do Senhor, dá-se um momento de quietude no arrulho dos pombos, nas vozes dos cucos, grous, chacravacas, cisnes, papagaios, perdizes e pavões. Esses pássaros transcendentais param seu próprio canto simplesmente para ouvir as glórias do Senhor. Ai, significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jai. Este verso revela a natureza absoluta de Vaikuntha. Não há diferença entre os pássaros dali e os residentes humanos. A situação no céu espiritual é que tudo é espiritual e variado. Variedade espiritual quer dizer que tudo ali é animado e nada há de inanimado. Não existe objeto inerte no mundo espiritual. Tudo é vivo, tudo é animado. Ou seja, tudo é Chintamani ou Chinmaya. Mesmo as árvores, o solo, as plantas, as flores, os pássaros e os animais estão no nível da consciência de Krishna. Então, para aqueles que estavam em dúvida, o mundo espiritual tem plantas, tem pássaros, tem animais, tem gramas, tem árvores. O mundo espiritual é o mundo ilimitado, Ananta, e Purnam, perfeito, Om Purnam. Ele é completo e perfeito. Então, é o mundo do absoluto. Então, não há carências. É só prestar atenção nos atributos do mundo espiritual. Já começa assim, já começa como a realidade do absoluto. Pronto, isso já é suficiente. Isso já é suficiente. Absoluto. Não há a menor possibilidade de carência, né? Em se tratando de realidade do absoluto. Então, é a realidade da variedade, né, infinita. Nós não vamos... jamais existe a possibilidade de que o mundo material supere o mundo espiritual em atributos, em diversidade. Isso não é possível. Isso é, assim, tecnicamente, irracional, incoerente, insensato. Porque nós estamos lidando com a realidade do absoluto, do Om Purnam, do todo perfeito e completo. A realidade da perfeição. Então está fora de cogitação. Tem isso, tem aquilo, isso é infantil. Né? Isso aí não cabe. Tá? É só meditar nas características, na natureza da realidade do absoluto. O que significa o absoluto? Significa tudo, tudo está incluído. Né? Não é como é que se diz? Não é um processo de exclusão, é um processo de inclusão.
é um exercício de inclusão quando nós, né, focamos, trazemos à tona, né, o conceito de realidade do absoluto. Então, logo, né, temos como consequência um processo de podemos concluir que né, um processo, uma realidade inclusiva, de inclusão, não de exclusão. Então a prova está aqui, né? A prova cabal, a nossa prova cabal é o Srimad Bhagavatam. O aspecto especial de Vaikuntha Loka é que ali não se trata de gozo dos sentidos. Aí, mas o que é isso, gozo dos sentidos? Né? Quer dizer que então, no mundo espiritual, não se satisfaz os sentidos, não há os sentidos. Então, no mundo espiritual não existe o exercício sensorial. Tá? O aspecto especial de Vaikuntha Loka é que ali não se trata de gozo dos sentidos. Então, como é que é isso? Como é que nós vamos entender isso aí? Não tem gozo. Então, não tem gozo dos sentidos. Então, não há, né, o exercício dos sentidos. Não é bem assim. Né? Até porque, por exemplo, aqui nós temos, né, a alma, o corpo. Né? Então, o corpo, ele é constituído de sentidos. A alma é diferente do corpo. Né? Então aqui, quando se fala em gozo dos sentidos, né, isso não satisfaz a alma, porque o que está sendo utilizado é o corpo material, é a matéria, e a alma é espiritual. Como Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Deixa eu ver, no Bhagavad Gita 2.14, Matras passas tu kaunteya chitosna sukha dukkha daha agamapa inonityas tamistitiksaswa bharata. O aparecimento temporário de felicidade e sofrimento e o seu desaparecimento são como o aparecimento e o aparecimento das estações de inverno e verão. Agora que vem, o que nós estamos falando, tratando, surgem da percepção sensorial, descendente de Bharata. E é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Esse ensinamento é muito profundo. É muito profundo, muito profundo. Né? A gente ouve isso, não entende nada. Não entende nada. Vocês querem ver? Olha só a profundidade, as profundezas desse ensinamento. Surgem da percepção sensorial. Não surge da percepção da consciência. E a consciência é um sintoma da alma. Vamos lá, olha aí. Olha o ensinamento de Cristo é muito profundo. Olha as profundezas desse ensinamento. E, sendo uma percepção sensorial, então é preciso aprender a tolerá-los. Olha aí, olha só, olha outra profundidade aí, olha só. Mas por que por que é preciso aprender a tolerar as sensações, as manifestações, as expressões sensoriais? Porque os sentidos, eles são elementos materiais. Eles fazem parte dos elementos materiais. Terra, água, fogo, Prithvi, terra.
Jala, água. Agni, fogo. Vayu, ar. Akasha, éter. Manas, mente. Hudi, inteligência. Aí depois nós temos os Gyanendriyas, Gyanendriyas, os 5 sentidos de percepção de conhecimento. Tá? Os 5 sentidos de percepção de conhecimento: tato, olfato, paladar, audição, visão. São elementos e os 5 objetos dos 5 sentidos: forma, cheiro, som, tato, sabor. Tudo isso constitui os elementos materiais que a natureza material é constituída. Logo, os sentidos, as expressões sensoriais, tá, fazem parte dos elementos materiais. Então, a alma é espiritual. Por isso que você está falando. O aparecimento temporário de felicidade e sofrimento. São como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. São como o aparecimento e o desaparecimento. O aparecimento e o desaparecimento. Tá? Então, é cíclico. Aparece, mas também desaparece. O sofrimento aparece, mas também desaparece. E aí surge a felicidade. Mas a felicidade também vai desaparecer e vai dar a vez ao sofrimento. E assim é cíclico, né? Como as estações, né? Como as estações do ano surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata. E é preciso aprender a tolerá-los. Olha, aí esse ponto é um ponto chave. É um ponto do poder. É preciso aprender a tolerá-los. Aí é que a coisa, né? Aí que está assim a tensão, toda a tensão. Todo o clímax. Devemos tolerar. Quando surge um infortúnio, temos que tolerar. E quando surge, né, uma boa fortuna, temos também que tolerar. Então, né, o sábio, ele não se lamenta pela perda e não se regozija pelo ganho. Ele tolera. Por quê? Porque tudo isso surge da percepção sensorial. Não é da alma, não é da consciência. E da matéria. Então, energia ilusória, maia, traz o quê? Aflição, medo, sofrimento, ansiedade, lamentação, inveja, luxúria, cobiça, ilusão, perda da memória. Então não é mole não. Então, então vamos lá. Então o gozo, em Vaikunta não tem gozo dos sentidos. Por que não tem gozo dos sentidos? Porque a alma, a consciência e os sentidos é uma coisa só. Não tem falso ego. A alma pura, em Vaikunta, não tem falso ego. Né? Ela não está percebendo a realidade de Vaikunta de forma secundária ou terciária, como é o caso aqui do corpo material. A alma percebe, né, o mundo fenomenal, né, ela terceiriza
né? A percepção através dos sentidos materiais. Então há uma filtragem. Há uma filtragem. E nisso há uma confusão aí. Há uma confusão. Tá? Então, por ela estar falsamente identificada, né, acreditando que o seu verdadeiro eu é o corpo material, então ela também se identifica com as percepções sensoriais do corpo. E aí ela fica triste, fica feliz, fica triste, fica feliz, e fica triste, e fica feliz, e fica maluca, né? Mas em Vaikunta não há gozo dos sentidos, por quê? Porque os sentidos, a consciência e a alma é uma coisa só, é o verdadeiro eu. Então não há falso ego. Então não tem gozo dos sentidos. A percepção ela é direta, é uma percepção espiritual, transcendental, pura, Vishuddha Sattva, bondade pura. Bondade pura. No mundo material, mesmo um asno desfruta de sua vibração sonora. Mas nos Vaikunthas, belos pássaros como o pavão, a chacravaca e o cuco preferem ouvir a vibração das glórias do Senhor da parte das abelhas. Isso é inconcebível para nós, porque as abelhas, né, a chacravaca, o cuco, o chuca, o papagaio, o pavão, né, as árvores, gramas, né, elas estão glorificando, estão cantando as glórias de Krishna e estão assim compartilhando isso em êxtase. Aí a gente aqui, isso para nós é inconcebível, né? Mas é importante ouvir isso porque isso está despertando a nossa consciência espiritual, nossos sentidos espirituais, tá? Porque os sentidos originalmente são espirituais, mas os sentidos materiais são influenciados por tamas, rajas e sattvas, tamas, rajas e sattva, tamas, rajas e sattva. Então são contaminados. Os princípios do serviço devocional, começando com ouvir e cantar, são muito proeminentes no mundo Vaikunta. Eu vou, se me dá um tempinho aqui, eu vou ligar o ar, que eu tô me assando aqui, eu tô sentindo que eu tô começando a assar. Então vamos para o verso 19. Mandara kunda kura bhotpalak champakarna unaga naga bahukalam bhuja parijata Gambher chitte tulasika bharanenatasya Yasmin tapasu manaso bahu manayanti Mandara, Mandara, Kunda, Kunda, Curaba, Curaba, Utipala, Utipala, Champaka, Champaka,
Arna, flor arna. Punaga, punaga. Naga, naga queixara. Bacula, bacula. Ambuja, lírio. Parijata, parijata. Gandhe, aroma. Artite, sendo adorado. Tulasika, tulasi. Abharanena, com uma guirlanda. Tassia, dela. Yasmin, no qual. Vaikuntha. Tapa, austeridade. Sumanasaha, bem disposto. De mentalidade Vaikuntha. Bahu, muitíssimo. Manayanti, glorificam. Tradução. Embora plantas floridas, como a mandara, kunda, curabaka, utipala, champaka, arna, purnaga, nagakeshara, bacula, lírio e parijata sejam cheias de aroma transcendental, mesmo assim, elas são conscientes das austeridades executadas por Tulasi, pois Tulasi é especialmente preferida pelo Senhor, que se enfeita com guirlandas de flores de Tulasi. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Jagadguru. Jai Srila Prabhupada. Aqui se menciona claramente a importância das folhas de Tulasi. As plantas Tulasi e suas folhas são muito importantes no serviço devocional. Recomenda-se aos devotos que reguem a planta Tulasi todos os dias e recolham as folhas para adorar ao Senhor. Certa vez, um swami ateísta observou qual a vantagem de regar a planta Tulasi. Swami ateísta, agora que eu... É melhor regar a berinjela. Regando a berinjela, podemos obter alguns frutos. Mas qual a vantagem de regar a Tulasi? Essas criaturas tolas, não familiarizadas com o serviço devocional, às vezes causam estragos na educação das pessoas em geral. Com relação a isso, no Néctar de Devoção, de Rupa Goswami, ele compara o serviço devocional, a Bhakti Yoga, ou a Bhakti Rasa, como um oceano. Então, a Bhakti Rasa, o serviço devocional, é um oceano. E existem muitos rios que desembocam, né, no oceano. Muitos rios. Esses rios, ele compara aos diferentes processos, como Karma Kanda, Yoga, Ashtanga Yoga, Jnana Kanda, caridade, penitências e austeridades,
e assim por diante. Né? Então, rituais, tá? Filosofias ateístas, são esses rios. E que o devoto, o Bhakta, ele está no oceano de Bhakti. Assim como o oceano, né, não está nem aí, não dá a mínima para esses rios que estão, essas águas dos rios que estão entrando neles. Assim mesmo, né, os Bhaktas, eles não dão a mínima, né, para essas criaturas que tentam, que se esforçam em perturbar a ciência de Bhakti, como o nosso querido Swami ateísta. Né? Qual a vantagem de regar a planta Tulasi? É melhor regar a berinjela. Regando a berinjela, podemos obter alguns frutos. Mas qual é a vantagem de regar a Tulasi? Tá? É triste. Né? O materialismo, né, o materialismo é triste. Porque a pessoa não consegue ir além, né, da percepção material. Ela não consegue ir além daquilo que ela tem acesso fisicamente. Muito triste. Significa que aquilo que, né, não está no meu campo de percepção empírica ou empírico não tem realidade. É triste. Né? É um raciocínio extremamente pobre, doentio, né? Restrito à matéria. Então, o materialismo, né, ele é um processo reducionista. Tá? E nesse processo reducionista, leva o indivíduo ao nível de consciência até inferior aos animais. Então é muito perigoso. O materialismo é perigoso. Tá? É perigoso. É uma pandemia o materialismo. Então, mas aquele que está em Bhakti, o Bhakta, tá? É dito que uma pessoa ela pode sair, né, de um processo, de uma prática, de uma disciplina qualquer, né, religiosa, espiritual, para a Bhakti Yoga, para o Vaishnavismo. Mas o Vaishnava, ele não abre mão do Vaishnavismo para aceitar um outro processo, porque ele já está no top. Ele já está, né, na realização máxima, que é Bhagavan, é a máxima realização de Deus. Bhagavan é o top. Tá? Então ele consegue perceber que tudo está relacionado a Bhagavan. Ele vê tudo integrado, tudo é parte, tudo é e não, tudo simultaneamente é igual e diferente a Bhagavan, a verdade absoluta. É dito que quem acredita que existe algo diferente ou à parte de Krishna, tá, está sofrendo uma grande alucinação. Então o Bhakta, ele está no oceano de Bhakti. Então ele não se perturba com essas propostas ridículas, né? Karma Kanda, rituais, né? Sankhya, Ashtanga Yoga, né? Atomismo, né? Cosmologia, né? Caridade, religiosidade, todos os diferentes dharmas, né? Ele não está nem aí, ele não dá a mínima, que ele já está estabelecido, né, na meta suprema, no estágio perfeccional, está no oceano.
Daí não se perturba com, os riozinhos que desembocam no oceano. Né? É dito que o Bhakta, né, Rupa Goswami compara o Bhakta como tubarões. Né? Tubarões. Então os tubarões eles estão muito bem assim, satisfeitos no oceano. Eles não têm nenhum interesse de ir para os rios ou lagoas. Eles estão completamente Atmarama, né? Autossatisfeito no oceano. Os tubarões eles não têm a menor atração pelos rios, lagos, né? Tubarão. Né? E Rupa Goswami compara também, né, essas propostas, né, materialistas, né? Porque Ashtanga Yoga é materialismo. A Jnana Yoga, o impersonalismo, é materialismo. Né? Os rituais de Karma Kanda, materialismo. Samkhya, materialismo. Todos esses diferentes dharmas, né, são diferentes atividades religiosas materialmente motivadas, né, que o segundo verso do Bhagavatam rejeita. Rejeita todas essas propostas religiosas, todas essas atividades religiosas materialmente motivadas, porque tudo isso, né, está sob influência, está sob a motivação egoísta. Então, ainda há contaminação dos modos. Tá? Então, Rupa Goswami compara todas essas propostas, todos esses dharmas, né, a vulcões. Vulcões. No meio de um oceano. Quando um vulcão entra em erupção no meio do oceano, não tem grandes impactos. O oceano também não está nem aí. Não tem grandes impactos. O oceano é Bhakti. Tá? O vulcão e suas erupções são esses diferentes dharmas, né, materialmente motivados. Não tem nenhum assim, impacto no oceano de Bhakti. É o oceano no meio, o vulcão no meio do oceano. Entra em erupção, o oceano está ali, se mantém em sua glória. Isso é Bhakti Yoga, isso é Rupa Goswami. Então, continuando aqui. Coitado do nosso amigo, nosso irmão, Swami teísta, né? Que ao invés de regar tulas, ele fica regando berinjelas. Então vamos lá. A coisa. Então, aí Prabhupada, né, fala assim, ó, essas criaturas tolas, não familiarizadas com o serviço devocional, às vezes causam estragos na educação das pessoas em geral. Que as pessoas não estão situadas em Bhakti Yoga. Mas no Bhakta, nem, assim, não causa nenhuma coceirinha. Né? Mas as pessoas comuns, elas são vulneráveis. Então, né, se as pessoas comuns ouvem esses materialistas, né, esses farsantes, né, esses charlatões, elas se desencaminham e se desorientam. Né? Se desorientam. Mas se elas ouvem o Bhakta, o Vaishnava, e ouvem a filosofia do Vaishnava Dharma, então elas, como são pessoas inocentes, então elas se beneficiam, se purificam. Tá? A coisa mais importante sobre o mundo espiritual é que lá não existe inveja entre os devotos. Então é Shuddha Sattva, é bondade pura, não tem vestígio de Raja. Raja é paixão, né? Aí tem inveja, né? Cobiça, malícia. Mas no Vaikuntha, os devotos no Vaikuntha estão em Shuddha Sattva. Então,
não se invejam, né? Eles se glorificam, se edificam uns aos outros. Isto se aplica inclusive às flores, que são todas conscientes da grandeza de Tulas. Então as flores, as plantas, elas não sentem inveja de Tulas, porque elas são devotas. As flores, as plantas, flores e flor, né? As flores, né? Folhas e plantas no mundo espiritual, em Vaikuntha, elas não invejam Tulasi, porque elas são puras, elas estão em Shuddha Sattva. Ao contrário, elas glorificam Tulasi. No mundo Vaikuntha, visitado pelos 4 Kumaras, até os pássaros e as flores são conscientes do serviço ao Senhor. É uma coisa que as pessoas se perguntam, né? Tem plantas, tem grama, tem paredes, tem casas no mundo espiritual, tem famílias, tem casais? Tem! Tem! O mundo espiritual, né? Ele não tem assim, você não tem como, não existe a menor possibilidade de você subtrair, reduzir, né, os atributos do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é ananta, ele é ilimitado. Ilimitado. E esse mundo aqui é apenas um leve reflexo. Um leve reflexo para mostrar que existe, né? Por exemplo, a sombra só existe porque existe, né, o objeto real, no qual, né, está bloqueando a luz. E aí produzindo sombra, né? Mas a sombra não é independente do objeto, né? O objeto se move, a sombra se move de acordo com o objeto, né? Se existe a sombra só existe porque existe um objeto real, né? Então, esse mundo, ele é a sombra do mundo espiritual, né? Esse mundo aqui, ele é a sombra, ele é um reflexo. Logo, existe o objeto real, a referência, né, desse reflexo, dessa sombra, que é o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual... detalhe, a sombra, né, o objeto, ele está em 3 dimensões. A sombra está em 2 dimensões. Tá? Então, da mesma forma, o reflexo, que é o mundo material, que é um reflexo, o mundo material é um reflexo do mundo espiritual, né? Então, o reflexo, né, ele está, como é que se diz? Ele se apresenta de forma, né, limitada, assim como a sombra, né, só tem 2 dimensões, né? Já tem uma limitação, já teve uma perda aqui, ó, em relação ao objeto real. Então, da mesma forma, o mundo material, né, ele já tem uma perda, já tem uma redução, uma diminuição na sua variedade, na sua dimensão em relação ao mundo espiritual. O mundo espiritual, né, ele é completo, ele é ilimitado em sua diversidade. Mesmo toda a diversidade que nós conhecemos no mundo material, em relação ao mundo espiritual, essa diversidade do mundo material é limitada. É limitada. Tudo bem? Eu gostaria de terminar aqui com um passatempo que eu ouvi hoje,
que eu achei muito engraçado, né? Do Prabhupada Lilamrita, né? Então, os devotos estavam no aeroporto esperando a chegada de Prabhupada, em Los Angeles. E aí, Hridayananda, que na época, né, não era guru, nem sannyasi, né? Hridayananda, lá no comecinho lá do movimento. Então, lá no começo do movimento. Então, o Hridayananda ficou preocupado, né, de que Prabhupada sentasse em um assento comum, um assento que qualquer pessoa senta. Tá? Falou, poxa, o Prabhupada não vai sentar em qualquer lugar. Então vamos trazer a Vyasasana dele. Tá? A Vyasasana era assim imensamente pesada. Tinha que ter 5 a 6 devotos para carregar a Vyasasana. Né? Sendo que Prabhupada chegou antes da Vyasasana. Puxa vida! E Dharana ficou assim perturbado com aquilo. Puxa. E eu olhava para ver se a Vyasasana chegava e nada, né? Aí Prabhupada chegou, olha só. Prabhupada chegou. Assim que Prabhupada chegou, parou diante dos devotos, aí vieram os devotos com a Vyasasana, carregando a Vyasasana. 6 devotos carregando a Vyasasana, de dote, descalços, suando no aeroporto. Prabhupada, quando viu aquilo, ficou incrédulo. Ficou assim, como assim? Né? Não, isso não está acontecendo. Aí, tum! Colocaram a Vyasasana na frente de Prabhupada. Prabhupada passou pela Vyasasana e sentou na cadeira ao lado. Pô, devotos descalços, suando, 6 devotos carregando uma Vyasasana num assento enorme, entrando no aeroporto. Prabhupada, né, sem falar nada, né, ele ensinou, né, instruiu os devotos no seu silêncio e no seu movimento. Né? Ele simplesmente passou pela Vyasasana, sentou ao lado e deu o seu darshana. Que coisa, hein? Ai, meu Deus. Começo do movimento. Né? Ainda temos muito que aprender, claro, mas já aprendemos muito, já avançamos muito. Já amadurecemos muito. Então vamos lá. Então nós temos aqui Marcos Hanuman, Hare Krishna. Mahaprabhu Kripa, Srila Prabhupada, Ki Jai, bom dia, Haridashana. Otávio Daniel, Hare Krishna, Otávio. Ser tolerante como uma árvore, Trinadapi, Sunityana, Tarorapi, Sahisnuna, Amanena, Manadena, Kirtanya, Sadahari. Instruções expressas por Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, né? Para poder cantar Hare Krishna para sempre, temos que ter cultivar, né, essas qualidades. Tolerância, humildade, compaixão, desprovido de todo sentido de falso prestígio. Marcos Hanuman, Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai. Marcelo Magalhães, existiria discussão de relacionamento entre os casais no mundo espiritual? Olha, é aquilo, nem tudo, né? A gente está fora de cogitação, né? Tentar raciocinar, levar o raciocínio do nosso condicionamento material para o mundo espiritual. Fora de... Imagina, como é que a gente vai querer, né, entender
a plataforma de consciência Shuddha Sattva, que não tem inveja, como podemos conceber, né, um estado de consciência sem inveja, sem cobiça, sem avareza, sem falso prestígio, sem luxúria? O mundo espiritual, já foi dito aqui, né, que o exemplo das plantas, tá, embora Tulasi, tá, tivesse à frente de todos, né, embora Tulasi Devi, né, estivesse numa plataforma, num nível de consciência mais avançado que todas as demais plantas, as plantas não invejavam ela, admiravam, glorificavam. No mundo espiritual, as pessoas, né, elas não discutem, elas se glorificam e glorificam Krishna. Né? Não há inveja, né? Não tem essa, né, malícia, né? Confusão, conflitos. Né? Não tem como levar isso, levar esse quadro, essa realidade material, né, paupérrima, confusa, né, cheia de pobreza, de espírito, né, impregnada de luxúria, cobiça, malícia, inveja, levar isso para o mundo espiritual está completamente fora de questão. Né? E é isso que nós temos que fazer aqui. Ao invés de invejar o devoto, quem quer que seja, né, nós temos que procurar, cultivar, né, qualidades transcendentais. Cultivar, esse é o nosso trabalho, o processo, a disciplina, a prática, a nossa prática, nosso esforço todo é nesse sentido, né, de cultivar sentimentos e qualidades espirituais e nos iluminarmos e não atacarmos um ao outro, atacarmos uns aos outros, né? E com malícia, com inveja. Ninguém avança assim, não avança, né? Sentimentos puros. Então, Hanuman, obrigado, Prabhu Haridashna e ISKCON Rio de Janeiro pelo encontro de hoje para praticar o Krishna Katha. Então nós temos aqui o Paramahansa, entrou aqui, peraí. Lembrete, 26 de dezembro de 2024, quinta-feira, Ekadashi, jejum do Sapala Ekadashi. Jejum de feijões, cereais e derivados. Dia 26, logo depois do dia 25. Natal. É isso aí. Obrigado, Paramahansa Prabhuji. Hare Krishna. Então, o pessoal aqui do... Bom, então vou desligar aqui o Facebook.